Olá, tudo bem? Esse é o canal sobre vários assuntos. Semanalmente trazemos aqui um resumo da lição da Escola Bíblica Dominical, classe adulta e classe jovens. Dessa feita, trazemos o comentário da lição 10, 3 de setembro de 2017, as manifestações do Espírito Santo. Antes de continuar a ouvir essa audioaula, pedimos a você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, dessa forma você estará incentivando a continuarmos com esse trabalho. Muito obrigado àqueles que já se inscreveram. Continuemos então no comentário da lição. O texto áureo, Atos 2,39, diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão de longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para a sua edificação. Então essa lição fala tem como seu objetivo mostrar que o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais estão disponíveis ainda nos dias de hoje para todo crente. Basta simplesmente buscarmos, consagrarmos, nos prepararmos e estar pronto, disponíveis para recebê-los. Antes de continuar essa lição fala sobre manifestações no Espírito Santo. E queremos citar aqui que há fontes diferentes de manifestações dentro das igrejas, dentro de reuniões. A primeira delas, e a que está sendo estudada, a manifestação do Espírito Santo. Mas existem outras fontes, por exemplo, o homem, também uma fonte de manifestações, e a terceira, o diabo. Como assim? As manifestações, onde a fonte é o Espírito Santo de Deus agindo, vemos seus frutos benéficos para a igreja. Profecias, curas, milagres dentro da igreja. Quando a manifestação, a fonte é o homem que interpreta, que imita, que faz algo que porque viu, copiou e quer fazer na igreja, isso não edifica a igreja. E isso deve ser acertado, deve ser ensinado a essas pessoas que assim fazem, que não deve fazer dessa forma. O agir não pode ser por emoção, por vontade própria do homem. A fonte das manifestações dentro da igreja não pode ser o homem. E a terceira é o diabo. O diabo ele imita também. E muitas manifestações, em alguns lugares, é o inimigo usando as pessoas. E se a fonte for o diabo, deve ser expulso. Não pode haver no meio da igreja pessoas usadas pelo diabo imitando manifestações do Espírito Santo. Os objetivos específicos dessa lição é apontar as implicações doutrinárias da descida do Espírito Santo, explicar a natureza das línguas, mostrar o significado e propósito do batismo no Espírito Santo e afirmar a atualidade dos dons espirituais. As manifestações de Deus, tais como vemos, dizem respeito, primeiramente, ao batismo no Espírito Santo e aos dons espirituais. São dois temas da teologia pentecostal que nunca se esgotam e são importantes porque tratam as evidências bíblicas de que a comunicação divina com seu povo e com cada crente individual nunca cessou. Não somente a Bíblia, mas também o testemunho da história e da experiência cristã corrobora essa verdade. É sobre isso que trata o nosso estudo. Vemos ao longo da igreja, da história da igreja, as ações do Espírito Santo foram essenciais para o crescimento dessa obra. A descida do Espírito Santo, ponto 1. Não é difícil descobrir na Bíblia o que é o batismo no Espírito Santo. João Batista disse: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vemos aqui mais um símbolo do Espírito Santo. Aliás, vamos encontrar na Bíblia vários símbolos que remetem ao Espírito Santo. Vemos o fogo, o vento, a água, o azeite, o selo e a pomba, quando ali desceu no momento do batismo nas águas de Jesus. Então, vários símbolos remetem ao Espírito Santo. E acrescentou João, porque na verdade João batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Atos 1:5. Mais uma passagem aqui falando a respeito do batismo do Espírito Santo. Essa declaração vinculada a Mateus 3:11, com experiência do dia de Pentecoste, relata em Atos 2, do 2 a 4. A prova disso é que o apóstolo Pedro identificou a experiência de Cornélio, Atos 10, 44 a 46, como a promessa anunciada por João Batista e reiterada pelo Senhor. Há uma pergunta: o batismo, o correto falar, batismo no Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo? As duas formas de falar estão corretas. À luz da gramática grega, são aceitáveis de acordo com o contexto. A ideia de batismo no Novo Testamento é de imersão, submersão. A Almeida Revista Atualizada tem uma nota em Mateus 3:11 e Atos 1:5 informando com ou em. A Nova Versão Internacional também traz uma nota similar. Versão Almeida Revisada da Imprensa Bíblica Brasileira emprega batizar em água e batizar no Espírito nas referidas passagens respectivas. Nós adotamos em água ou no Espírito, pois com pode parecer aspersão, o que contradiz a ideia de imersão. Há 3 sinais que mostram a ação sobrenatural do Espírito Santo por ocasião da descida do dia de Pentecoste: o som como de um vento, a visão de línguas repartida como de fogo e o falar em outras línguas. Aqueles 3 sinais que foram visíveis a todos que estavam ali. Primeiro, o som como de um vento, nós está dizendo que o Espírito Santo é um vento, comparando a forma do som que soou como se fosse um vento. A visão de línguas repartidas como que de fogo, mais uma vez, uma comparação, não dizendo que eram línguas de fogo, eram parecidas como línguas de fogo, e o falar em outras línguas. Os 2 primeiros sinais jamais se repetirão, pois foram a forma que mostrou ali a descida do Espírito Santo, anunciado a chegada do Espírito Santo, assim como tão importante a chegada do Filho, cuja reencarnação foi o nascimento em Belém, ainda que extraordinárias, porque o Verbo se fez carne. Lucas 2, 9 ao 11. Além de marcar a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecoste, as manifestações sobrenaturais também inauguraram a igreja. Assim, o som soava como o vento, mas não era um vento, da mesma forma que a visão não era fogo, mas lembrava fogo de Deus. Êxodo 3, 2, 1 Reis 18, 38. Foi um acontecimento singular, algo que ocorreu uma única vez. A natureza das línguas. Primeiro, fonte. Falamos no início sobre 3 fontes de manifestações no meio do povo, ou no meio da igreja: o Espírito Santo, o homem, o diabo. Aqui fala sobre a fonte, o Espírito Santo. As línguas do Pentecoste eram sobrenaturais, pois foram caracterizadas como outras línguas. Vemos que as pessoas que estavam ali e foram batizadas do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas, e os povos de outras nações que falavam outros idiomas entendiam na sua linguagem mãe. Vemos aqui o poder, o milagre do Espírito Santo. Aquelas pessoas jamais tinham estudado outros idiomas, outras línguas, porém falavam audivelmente e eram entendidas por aqueles que ouviam, cada um em seus idiomas, cada um em sua língua mãe. Então vemos aqui esse exemplo, Temos aqui também um exemplo que aconteceu, está no livro A História das Assembleias de Deus no Brasil, página 67, com o primeiro batismo nas águas na cidade de Macapá, aonde em 25 de dezembro de 1917, a nova convertida Raimunda Paula de Araújo, ao sair das águas, foi batizada com o Espírito Santo. Ela falou em línguas estranhas, com tanto poder que os assistentes encheram-se de temor a Deus. Os judeus negociantes da cidade haviam comparecido ao batismo. Um deles, Leão Zaguri, ficou tão emocionado e maravilhado com a mensagem que ouvira que não se conteve e clamou em alta voz no meio da multidão: Eis que vejo a glória de Deus de Israel, pois essa mulher está falando a minha língua. O judeu não era crente, porém Deus, através da crente Raimunda,
falou-lhe em hebraico. Olha que maravilha. Isso aconteceu no Brasil. E há relatos, há testemunhos. Eu particularmente ouvi testemunhos de missionários que foram levados a outros países sem conhecer a língua nativa daquele lugar, mas pela ação do Espírito Santo conseguiram falar e ser entendida no idioma daquele país, daquele lugar onde chegou. A glossolalia é a manifestação das línguas estranhas no batismo do Espírito Santo, bem como as línguas com os dons espirituais. Trata-se de um termo técnico de origem grega, glossa, língua, idioma, e de lala, modo de falar. Mateus 26:73. Conjugando a linguagem, substantivo derivado do verbo grego latim, falar, a expressão latim glossalis, falar línguas, 1 Coríntios 14:5, é usado no Novo Testamento para indicar outras línguas. É importante saber que as línguas manifestas no dia de Pentecoste são as mesmas que aparecem nas listas dos dons espirituais, 1 Coríntios 12:10-28, 14:2. Ambas são de origem divina e sobrenatural, mas são diferentes apenas quanto à função, significado e propósito. Nada que o Espírito Santo faça no meio da igreja é sem propósito, é sem motivo, é sem sentido. Tudo tem um propósito, tem um motivo, tem um sentido. O batismo com o Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Trata-se de bênçãos diferentes. Todo crente de Jesus já tem o Espírito Santo, a partir do momento que aceita Cristo Jesus. O Espírito Santo habita em você. Na geração, o Espírito promove um novo nascimento, que é um ato direto do Espírito Santo. João 3:6-8. Vemos também na Bíblia. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Então, é no momento que aceita a Cristo Jesus, a pessoa recebe o Espírito Santo. Os discípulos de Jesus já tinham seu nome escrito no céu, Lucas 10:20, e igualmente tinham o Espírito Santo, mesmo antes do dia de Pentecoste. Definições e propósitos. O batismo no Espírito Santo é o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo. O seu propósito é capacitar o crente a viver uma vida cristã vitoriosa e, sobretudo, para testemunhar com ousadia sobre a fé em Cristo. É um revestimento de poder para viver a vida regenerada de poder espiritual, que contribui para a edificação interior na vida cristã do crente, que o ajuda quanto a mente e não pode fazê-lo. Então, o batismo no Espírito Santo é para isso, para dar força, prazer, disposição, ousadia para levarmos a mensagem da palavra de Deus à frente, ganharmos alma, mostrarmos, entendemos a necessidade que todos têm de aceitar a Cristo, Então, tudo isso são propósito da pessoa ter a vida cheia do Espírito Santo. O último tópico fala também sobre os dons espirituais, que são manifestações do poder de Deus que nos capacitam a continuar a missão de Cristo no mundo. A demonstração desse poder na igreja, a igreja não se sustenta sozinha. Por isso o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo, que é o Consolador. Há pelo menos 3 listas desses dons: Romanos 2:12-6-8, 1 Coríntios 12:8-10 e 28-30. Embora não ousamos dizer que sejam apenas estes, pois não existe uma lista exaustiva deles no Novo Testamento. Os dons são dados aos crentes individualmente. A manifestação dos dons ocorre por meio de 3 pessoas da Trindade: pelo Espírito na diversidade de dons, 1 Coríntios 12:4, pelo Senhor na diversidade de ministério, versículo 5, por Deus Pai na diversidade de operações, mas a fonte dos dons é o Espírito Santo, e por isso essa manifestação é dada por Ele, a cada um para que foi útil, 1 Coríntios 12:7, e não para a exibição ou ostentação do crente, porque o mérito é do Senhor Jesus, em nova pessoa. Outra vez o apóstolo enfatiza a origem dos dons. O Espírito Santo, pois, reconhece que é esse mesmo quem opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. 1 Coríntios 12 e versículo 11. A descida do Espírito Santo é acompanhada de dons espirituais. Eles são atuais na vida da igreja e são dados a cada um para que for útil, sempre para o bem da igreja local. Trata-se de ferramentas importantes e indispensáveis para os crentes, razão pela qual devemos lhe dar a devida atenção. Além de ser atuais, são de extrema importância para a vida da igreja. Os crentes viverem cheios do Espírito Santo. Que busquemos mais
Você que não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo, busque os mais dons que o Espírito tem para você. Uma dica de leitura, 1 Coríntios capítulo 14, que fala um pouco mais sobre, bem mais detalhado, a respeito do dom de profecias, e também sobre línguas, Então é bem detalhado, e fala algo muito importante e que é necessário para o aprendizado da igreja. Que Deus abençoe. Até a próxima aula. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, pergunta, dúvida, questionamento. Estaremos aqui prontos e teremos um prazer de ler, responder e de estar ali ajudando, colaborando a você, aluno, professor ou alguém admirador da Escola Bíblica Dominical. Obrigado. Amém.